Então, o título da nossa apresentação é Imagens Mentais para o Bem, para o Mal. Nós já ouvimos falar sobre imagens desde de manhã, e agora nós estamos propondo um outro ângulo, que é a imagem que nós produzimos dentro da nossa cabeça. Essas imagens também atuam sobre nós, e nós vamos tentar esmiuçar um pouco isso. O que esse cara de terno e gravata está fazendo na praia? Aliás, uma praia muito bonita, um mar azul, uma areia fofa, branquinha, e parece que ele está meditando, né? Uma postura meditativa, olhos fechados. Será que ele está na praia mesmo? O que nós estamos propondo é que, possivelmente, ele não está na praia, mas ele conseguiu, lá no seu escritório, com seu terno e gravata, imaginar que ele está numa praia, imaginar que ele está num momento introspectivo, que ele está se acalmando, que ele está contando até 10 para enfrentar alguma situação difícil. E o mais incrível é que isso funciona, não é? Então, essa é a capacidade e o poder da imagem mental. Se nós formos analisar os pensamentos, nós vamos perceber que, primeiramente, ele tem um conteúdo, ele transmite uma informação. Mas, além disso, ele tem uma natureza, ele usa um código para representar essa informação. E esse código pode ser de dois tipos. O primeiro tipo a gente chama de pensamento verbal. O pensamento verbal é aquele que tem um formato de diálogo interno. Eu fico falando para mim mesma, com palavras, com frases, com sentenças, tipo, amanhã eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, tenho que ligar para essa pessoa ou para aquela. Esse é o diálogo interno. A outra forma de pensar é por imagem. A imagem aparece como um filmezinho dentro da cabeça. E algumas pessoas usam mais a imagem, outras usam mais o pensamento verbal. Mas, no fundo, todos nós usamos as duas formas de pensar. Opa. Aqui, nós estamos perante uma maçã. Essa maçã que está bem vermelha do lado direito é a maçã que eu vejo, que eu percebo porque eu vi. A maçã que está do lado dessa, ela é bem mais clarinha, ela não está tão nítida, suas cores não são tão intensas. Essa é a maçã que eu imaginei. Mas se eu for olhar na ressonância magnética as regiões do cérebro que são ativadas pela percepção da maçã e pela imaginação da maçã, eu vou ver que são áreas muito semelhantes. Não são idênticas, mas são muito semelhantes. Então, a imagem mental se torna uma versão fraca da percepção. E isso está sendo usado recentemente, desde atletas de alta performance, que imaginam os movimentos que têm que fazer para chegar na competição e serem os campeões, até por pessoas que sofreram AVCs, que perdem a mobilidade, e antes que consigam recuperar a mobilidade, elas imaginam que estão mexendo aquela parte que não tem movimento mais. E, com isso, elas aceleram o processo de recuperação do movimento. Então, a imagem mental, que é conhecida em inglês como imagery, é conhecida no Brasil por vários nomes. Né? Visualização, imaginação dirigida, ensaio mental, treinamento mental. Existem muitos nomes para a mesma coisa. Essa habilidade de poder imaginar, de poder criar uma imagem mental,
nós estamos chamando, nesse momento, de imagem mental puramente. E o que se descobriu é que o impacto que essa imagem mental tem sobre a emoção, nós vamos voltar a falar de emoção, como já foi falado de manhã, é muito maior do que se eu pensar com o pensamento verbal. Então, a partir dessa descoberta, a imagem mental está ganhando espaço dentro da psicologia e dentro da neurociência. Essa geração de imagens mentais pode ser espontânea ou pode ser deliberada. Nós vamos, então, na nossa proposta de trabalho, usar a imagem deliberada. O trabalho que nós estamos fazendo faz parte do grupo da Neurosono, e o objeto de estudo é a insônia. E a insônia, em muitos casos, a pessoa se queixa que ela se preocupa. Ela deita na cama e começa a pensar, ou tudo o que aconteceu, tudo que ela deveria ter feito e não fez, ou ela pensa no que ela tem que fazer amanhã. E ela, com isso, começa a ficar tão desperta que ela acaba tendo dificuldade para dormir. E o que é mais incrível é que essa preocupação, muitas vezes, se estende também para a preocupação com o próprio sono. Então, eu fico preocupada com o sono e não durmo. E porque eu não durmo, eu fico preocupada. Então, se torna um ciclo vicioso, né? E o que se descobriu também, muito interessante, é que nesse processo de preocupação, se usa muito mais a imagem verbal do que a imagem mental. Se usa mais o pensar verbal do que a imagem mental. E quando se usa a imagem mental, ela é negativa. Então, ela cria mais angústia. Nós, então, vimos a necessidade de trabalhar com essa questão da preocupação, porque ela acaba sendo um fator que mantém a insônia. E é preciso quebrar esse ciclo. Então, vamos trabalhar com a preocupação pré-sono e tentar desenvolver um tratamento que inclua esse tópico, usando formas de diminuir o estresse e a preocupação. Os tratamentos que existem sem remédio vão ser usados, são tratamentos psicológicos que atuam nas atitudes, nas crenças e nas circunstâncias de vida que a gente chama de regras de higiene do sono. Nesse tratamento, nós vamos incluir mais duas técnicas. Uma que é a distração de atenção e a outra que é um treinamento com imagem mental. E a pergunta é, vai funcionar? Vou parar de ver carneirinhos? Vou dormir bem? Então, esse tratamento da insônia com ênfase na preocupação, usando essas técnicas de distração de atenção e imagem mental, vai ser feito principalmente para aquelas pessoas que reclamam que estão se preocupando quando deitam. Nós usamos 14 encontros durante 26 semanas, em 2 fases, e com um intervalo de 7 semanas entre cada fase. E nesses encontros, nós discutíamos, conversávamos sobre essas características comportamentais, de crenças, que cada pessoa desenvolve e que acaba atrapalhando mais do que ajudando. Além disso, usamos os diários de sono para poder acompanhar o que acontecia com essas pessoas. Na fase 1, o foco é, eu não penso no que me preocupa. Então, eu vou me distrair. Um dos recursos, leitura. 15 minutos de leitura antes de dormir, todos os dias do experimento. Além de todas aquelas coisas que foram faladas na palestra. Na segunda fase, eu vou pensar no que me preocupa, só que de uma maneira terapêutica. Então, o paciente recebe um CD, que ele deve escutar toda noite,
que tem uma duração aproximada de 15 minutos também. E nesse CD existem instruções de imaginação, né, de imagem mental, dizendo para ele se libertar das preocupações que o impedem de dormir. Se nós tivéssemos mais tempo, a gente poderia até praticar. E os resultados obtidos foram interessantes. No tempo total de sono, houve uma melhora de 66 minutos. Na eficiência do sono, uma melhora de 15%. O tempo que cada paciente levou para dormir, em média, reduziu 30 minutos, meia hora. O tempo que ele ficava acordado no meio da noite reduziu 18 minutos. E o tempo que ele acordava antes da hora do despertador tocar também reduziu 24 minutos. E a cada 2 dias, ele tinha um despertar a menos por noite. Então, esses resultados mostraram que é possível, né, obter uma melhora no tratamento que já existe, utilizando essas ferramentas. E, mais uma vez, a imagem mental é para o bem ou para o mal. Então, que cada um de nós possa aumentar a sua percepção sobre o que pensa, que imagens cria, e, quando possível, mudar, né, para coisas mais positivas, que te deem menos preocupação. Então, essa é a mensagem. Obrigada.